Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, nessa noite maravilhosa estamos aqui para falar um pouco da palavra do Senhor Jesus. Lhe convido nesse momento, se possível, pegar sua Bíblia aí junto comigo, abrirmos aqui um texto da palavra do Senhor Jesus no livro de Josué, capítulo de número 24, o versículo de número 15 da palavra do Senhor Jesus. Que nos diz assim a palavra do Senhor Jesus: Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Nesse momento eu convido você aí, se possível, vamos orar ao Senhor Jesus, apresentando esse momento maravilhoso aqui, a ministração da palavra do Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por estarmos aqui para ministrarmos a tua palavra, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, todos os ouvintes nesse momento, todos aqueles que reservaram um pouco do seu tempo para ouvir a ministração da tua palavra. Visita os lares, Senhor Deus, as famílias, que todos possam ser tocados pelo poder da tua palavra, Senhor Deus. Fala com cada um de nós nessa noite, para a glória do teu nome, Jesus. Nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos meditar um pouco sobre esse texto que é muito conhecido, de fato, no meio cristão. E você, com certeza, já deve ter visto várias vezes esse texto impresso, em formato de adesivo em carros, em motos, em janela de casa, Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É muito conhecido, de fato, esse texto. É uma belíssima declaração, se formos analisá-la simplesmente sem analisarmos de fato seu contexto e o que realmente estava acontecendo ali naquela ocasião, para que Josué viesse de fato referir. Josué, aqui no capítulo 23, se você estiver aí com sua Bíblia aberta ainda, no versículo 1, vai dizer que ele já estava um pouco avançado em dias, já estava bem idoso, aproximadamente 110 anos de idade, já estava bem velhinho. E ele resolve convidar, chamar ali as 12 tribos para que ele pudesse trazer esse pronunciamento, o seu último discurso antes da sua morte. E o texto vai dizer no versículo 2, que ele diz: eu já sou velho e já sou avançado em dias. E ele vai dizer também no verso 14: ora, hoje vou pelo caminho de toda a terra. Esse discurso um tanto nostálgico, ele já está se referindo aqui que o seu dia estava bem próximo. E ele tinha algumas coisas muito importantes para declarar, para o seu povo, que aproximadamente, alguns estudiosos dizem, 25 anos, Josué liderou aquele povo. Então, queridos, não é uma simples declaração que ele estava fazendo. Não é uma simples declaração, ele está afirmando esse imperativo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. E ao decorrer dessa palavra nós iremos nos aprofundarmos um pouco mais. Sabe, queridos, essa declaração também ele falou de forma bem, digamos assim, ele não falou de uma forma calma e tranquila, ele falou de forma severa, porque ele estava indignado com a situação. Como pode um povo que experimentou coisas grandiosas com Deus, e mesmo assim, no final da sua jornada, o povo ainda estava em dois pensamentos ainda, servindo a deuses estranhos e não servindo a Deus como deveria servir. A gente vai falar um pouco mais a respeito disso adiante. Então, no capítulo 24, depois de todos reunidos ali, ele vai trazer um panorama histórico de
tudo que o povo tinha desfrutado em Deus ao longo não só do tempo que passou com Josué, mas ele vai se referir ao tempo de Terá, o pai de Abraão, de como Abraão, saiu da sua terra, da sua parentela ali, como Deus foi com ele. Isso você vai encontrar no capítulo 24, o verso 2. Ele vai falar também sobre Isaac, sobre Jacó, sobre Esaú, e ele vai falar também do tempo de Moisés. E eu gostaria de me deter um pouco mais aqui, nesse tempo de Moisés, e trazer de forma rápida, sabendo que todos nós somos conhecedores de tudo aquilo que o povo de Deus desfrutou, na caminhada com Cristo. O povo, queridos, ele estava preso há mais de 400 anos. O povo de Deus passou preso ali naquele Egito. Mas de repente, Deus levanta um homem chamado Moisés, para libertar o povo com mão forte. E através das mãos de Moisés, Deus realiza ali no Egito pelo menos 10 sinais ou 10 pragas, como diz algumas versões, para que de fato o faraó pudesse libertar o seu povo. E vale a pena referi-las aqui. A primeira, a água se tornou em sangue, consequentemente matando ali todos os peixes ali. E a segunda, rãs cobriram todo o Egito, E a terceira, praga de piolhos que infestou ali os animais, as pessoas, A quarta, um enxame de mosca que saiu cobrindo todo aquele arraial ali do Egito, e eles foram impactados com essa praga de forma terrível. A quinta, veio morte sobre os animais, e muitos animais dos egípcios morreram ali. No sexto, veio úlceras sobre eles, cânceres, e muitos animais e muita gente também morreu de fato por causa daquelas úlceras que vieram sobre o povo. Também a sétima, houve uma chuva de granizo, a qual matou também muitos animais e também algumas pessoas. A oitava praga, o sinal, foram gafanhotos, que comeu toda a plantação dos egípcios ali, afetou aquele povo ali de forma terrível. E por que essa quantidade de sinais, de pragas? Porque o faraó mostrava-se não queria libertar o povo, E por isso que esses sinais iam acontecendo aí. E também, para mostrar a grandeza do nosso Deus diante daqueles pseudos deuses que eles consideravam como Deus da plantação, como Deus dos animais, como o Deus Sol, como todos aqueles pseudos deuses que eles tinham ali. Então Deus se manifesta de maneira grandiosa para mostrar o seu poder, E o nono sinal foi a escuridão, De repente houve uma grande escuridão ali sobre o sol. E a décima, a morte dos primogênitos. E com isso o faraó resolve, decide libertar o povo de Deus depois desses sinais. E depois desses sinais maravilhosos, o povo agora sai do Egito e começa a sua jornada no deserto. E agora eles, durante o dia, eles têm uma nuvem GPS, atualizando para os nossos dias aqui, e guarda-sol ao mesmo tempo, porque aquele povo estava no sol causticante do deserto, mas mesmo assim tinha aquele guarda-sol, tinha aquela nuvem para protegê-los, do calor do sol, para que eles não morressem naquele calor. E a nuvem os direcionava, os guiava, mostrava o caminho por onde o povo de Deus devia caminhar. Mas não foi somente a coluna de nuvem durante o dia. À noite, eles tinham uma coluna de fogo para aquecê-los, do frio do deserto, que era também intenso, e para iluminar, para ser luz ali, para que eles
não morressem de fato do frio, né, e não ficassem no escuro. Tinha ali aquela coluna de fogo, ali Deus aquecendo o seu povo. E agora o povo vai caminhando, só que de repente se deparam com o grande mar. E aí vem o desespero, o povo desesperado. E agora o que vai ser? Será, Moisés, que não tinha sepulcros no deserto para que a gente pudesse morrer lá? Você traz a gente para morrer aqui nesse deserto. E Moisés clama ao Senhor Jesus. E ele diz: Moisés, por que clamas a mim? Avisa o povo que marche. E manda Moisés tocar nas águas. E Moisés toca. E aquele grande mar vermelho se torna pequeno diante do poder do nosso Deus ao abri-lo, e o povo de Deus passar a pé enxuto aquele grandioso mar vermelho. Não é isso, queridos? E se você for rápido de endereço, quiser conferir comigo no livro de Êxodo, no capítulo 14, tem um detalhe muito interessante que até então não tinha observado, mas esses dias eu vi o nosso pastor falar e eu achei muito interessante. No capítulo 14 de Êxodo, no versículo de número 21, vê só que texto interessante. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Deus não abriu o mar de dia, foi de noite ainda, para mostrar um poder maior e grandioso, né? À noite Deus realizou aquele milagre tão maravilhoso que até hoje a ciência tenta descobrir e especula, mas não consegue de fato definir o que realmente aconteceu ali. Mas nós sabemos e cremos que foi o nosso Deus Todo-Poderoso que abriu o mar vermelho e secou a terra para que o povo passasse a pé enxuto, certo? Até o outro lado. Então, queridos, passado ali aquele mar vermelho, o povo segue adiante a sua jornada. Mas de repente as necessidades começam a aparecer, a fome, né, a sede, e o povo clama e Deus manda um maná do céu. E agora o povo tem sede, Deus faz brotar água da rocha para que aquele povo pudesse saciar a sua sede. Também houve uma ocasião em que Moisés chegou a Mara, um lugar, né, chamado Mara, e que as águas eram amargas, e Moisés tocou ali naquelas águas e elas se tornaram potáveis, para que o povo de Deus pudesse saciar a sua sede. E chegou uma ocasião que o povo enjoou o maná, né, e pediu: a gente não aguenta mais, Moisés, esse maná, a gente quer carne, né? E Deus enviou codornizes para que aquele povo pudesse se saciar ali naquele deserto. Então, queridos, o povo agora caminhando ali com Moisés cerca de 40 anos naquele deserto. Vale ressaltar um detalhe muito interessante também, que eles passaram 40 anos, e um texto vai dizer, que me falha a memória agora, que a sua roupa, ela não se rasgou, a sua roupa, Deus permitiu que a sua roupa permanecesse a mesma durante os 40 anos, Ele não fez com que aquela roupa ficasse, e foge a mente agora, aquela roupa ficasse imprópria, se rasgasse, mas Deus fez com que aquela roupa permanecesse de maneira que eles pudessem usar, e o sapato da criança cresceu, né? E Deus também cuidou do seu povo nessa área também de vestimentas. Então, eles agora, Moisés já está avançado em dias, no capítulo 1 de Josué. Deus vai chegar a Josué e vai dizer: Moisés, meu servo já está avançado em dias, né? O seu tempo já chegou, e agora, Josué, você vai estar diante do povo agora para dar seguimento a essa tão grande missão que Moisés agora já está velho e você vai ser o seu sucessor. E é um texto muito conhecido de Josué, que ele mostra-se um tanto com medo, né? Porque haja visto, ele tinha visto tudo aquilo que Moisés passou, tudo aquilo que Moisés sofreu ali com aquele povo, um povo de dura cerviz, o quanto que Moisés chorou, né, por aquele povo, e ele sabia que não era uma tarefa fácil.
Mas mesmo assim, né, Deus o encorajando, dizendo que seria com ele, que ele não tivesse medo, fosse corajoso, que assim como ele foi com Moisés, assim ele seria com Josué, dando vitória, né, queridos? Então Josué agora, Moisés, Deus o tomou para si, ele viu a terra, né, mas ele não podia entrar, e ele morreu, seus dias acabaram-se, e Josué, ele tomou ali à frente daquele povo. Josué, que era um poderoso guerreiro, né, que havia encabeçado várias conquistas do povo de Deus. Um deles é quando Moisés o envia, ele já era um representante da sua tribo, quando envia os 12 espias para espiar a terra, e ele juntamente com Caleb, né, trouxeram o fruto e trouxeram palavras de ânimo para aquele povo, muito embora 10 daqueles espias trouxeram palavras desanimadoras, né? Mas Josué e Caleb mostraram-se confiantes no Deus Todo-Poderoso. Então faltam tempo para falar muito, para falar de tudo aquilo que Josué experimentou e tudo aquilo que ele foi. Eu gostaria de maneira resumida de falar um pouquinho aqui. Então, o primeiro desafio que Josué agora vai enfrentar na Terra Prometida é atravessar o Rio Jordão. E ele já tinha visto ali como Deus, 40 anos atrás, havia abrido o Mar Vermelho, e agora ele está diante do Jordão, diante de quase, né, o mesmo desafio. O mar estava ali à sua frente. Mas Deus diz a ele ali que está com ele, e que ele mandasse os sacerdotes ir à frente, que quando a planta do pé do sacerdote tocasse aquele mar, né, juntamente com a arca, aquele mar iria se abrir e o povo de Deus iria passar. Então eu vou trazer também um panorama bem rápido aqui do livro de Josué, dos principais acontecimentos ali que aconteceram na liderança de Josué. Então, um segundo acontecimento foi um anjo de guerra. Deus enviou um anjo de guerra para guerrear ao lado de Josué. E Josué, com muito medo, chegou diante daquele anjo e falou: "E aí, você é por nós ou é contra nós?" E aquele anjo falou: eu estou aqui em nome do Senhor dos Exércitos, né? E falou palavras a Josué sobre as conquistas que posteriormente ele iria ter, e de como Deus estaria com ele como poderoso na guerra para ajudar nos seus desafios. Então, outro grande milagre foi a derrubada dos muros de Jericó. Todos nós sabemos aí que eram torres intransponíveis, eram muros intransponíveis. Caberia casas em cima, carros de boi passavam em cima daquelas muralhas. Era uma cidade intransponível aos olhos naturais. Mas o nosso Deus, ele, no texto de Josué, lá nos primeiros capítulos, ele vai dizer que atravessaram o Rio Jordão cerca de 40 mil homens armados, né? Vê só quantos poderosos guerreiros Josué tinha ao seu lado para guerrear suas guerras. Mas diante de Jericó, a estratégia de guerra que Deus trouxe para Josué foi essa: rodeai a cidade, né, durante 7 dias. E no 7º dia você vai rodear 7 vezes e vai dar um brado, um grande grito, e vai tocar o som dos louvores, das trombetas aí. E as muralhas que antes eram intransponíveis agora vão cair diante do poder do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, queridos, de fato isso que acontece. Eles conquistam Jericó, conquistam a cidade de Ai. E outro grande acontecimento que vale a pena referir é o livro de Josué, no capítulo 10, em que ele estava diante de 5 reis ali, em uma grande guerra, em uma grande batalha, e ele vê que o tempo está indo, a tardinha já está caindo, não vai dar tempo acabar aquela luta, e de repente ele ora a Deus, né? Está lá no capítulo 12. Ele ora a Deus, veja comigo se você for rápido de endereço, no capítulo de número 12,
capítulo 10, perdão, o verso 12 ao 14. Olha só o que ele diz. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajamon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. E não está isto escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase o dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, atendendo o Senhor assim a voz de um homem. Veja que o sol, todos nós sabemos, né, que o sol, ele está lá parado, é a terra quem gira em torno, mas para aquele povo, né, ao observar, eles viram que de fato a lua e o sol pararam para Deus dar vitória ao seu povo, ouvindo a oração de um homem. Então veja, queridos, como esse homem chamado Josué era um homem que tinha de fato intimidade com Deus, e como Deus o ouvia e fazia cumprir assim a palavra que ele proferia. Então, adiantando mais um pouco, veio as divisões da terra, levantaram um tabernáculo em Siló. Ele conquistou, né, ou destruiu pelo menos 31 reis ali, 31 cidades ali vizinhas, ele conquistou com o seu povo. Vale a pena referir. Então, aqui chegamos na parte que eu li na introdução. O que eu acho interessante no capítulo 24, versículo 14, depois dessa introdução, para que você possa entender onde eu quero chegar, ele vai dizer: agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e verdade. Meu irmão, pense cá comigo, como é que um povo de Deus, durante pelo menos, passaram 40 anos no deserto, viram milagres extraordinários, e agora durante 25 anos com Josué, também viram coisas extraordinárias, e como que esse povo ainda pode servir a Deus de forma não sincera, com inteireza de coração? Como que esse povo ainda dentro dos seus lares tem postes ídolos, servem a deuses estranhos das nações vizinhas? Então veja comigo a indignação de Josué, a forma com que ele fala, dizendo ao seu povo: não é justo vocês, depois de desfrutar tantas coisas maravilhosas com Deus, e mesmo assim não conseguem servir a Deus com sinceridade, Então ele vai dizer, e com verdade: deitai fora os deuses a quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Estava encorajando aquele povo, E no verso 15 ele vai dizer: se vos parece mal, como que um povo experimentou tanta coisa de Deus e hoje eles era mal, pensavam como mal, como ruim servir a Deus? Como pode, depois de desfrutar tantas coisas, tantos milagres, e mesmo assim parecer ser mal servir ao Senhor Jesus? Queridos, e aqui eu gostaria de falar um pouco, sobre o nosso contexto atual qual estamos vivendo. Sabe, é um tanto semelhante a esses episódios que ora relatei de Josué. Casa, se você for olhar no significado no dicionário, é um lugar, diferentes estruturas e formas, e é construído com areia, cimento, tijolo. Esse é o significado da palavra casa, mas nós sabemos que lá vai muito mais além do que isso. Não é uma estrutura feita de cimento e tijolo, é um lugar de valores, é um lugar de princípios, é um lugar de desfrutarmos de algo maravilhoso com a nossa família, guardando assim a nossa posteridade. Sabe, queridos, então nunca se viu, fazem 11 anos mais ou menos que estamos aí na caminhada com o Senhor Jesus, e não lembro de ter visto hoje, até então nesse tempo, uma pregação sobre fique em casa, Fique em casa.
Ficar em casa antes era sinônimo de quê? De depressão, de angústia, alguma síndrome, alguma frieza espiritual, comodismo, descompromisso. De fato, ficar em casa era passaporte para o inferno. Isso que eu ouvi durante muitos anos. Nunca ouvi alguém dizer e pregar, fique em casa. Mas você sabia que foi realizado o sonho de muita gente que dizia: eu vou ser crente em casa. Ser crente em casa é muito bom, eu oro, Deus me ouve, eu louvo ao Senhor, e eu leio a Bíblia, e Deus faz milagres, Deus fala comigo face a face, e eu vou ser crente em casa. Então, para esses foi realizado esse sonho maravilhoso de ficar em casa, né? E se fôssemos dar um tema a essa mensagem, é isso: crente em casa, né? Então, foi realizado também o sonho daquelas pessoas que diziam: eu não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para orar, né? Não tenho tempo para jejuar, de fato, né? Não tenho tempo para passar com minha família, com meus filhos, com a minha esposa. Agora temos tempo para isso também, né? Não tem mais desculpa. Então, queridos, observamos que antes isso era um desejo, uma vontade. Ah, meu Deus, como eu queria ter tempo de ficar em casa. Ah, meu Deus, como eu queria ter tempo de orar. Ah, meu Deus, como eu queria ter tempo de ler a Bíblia, né? Antes era sonho, hoje é uma realidade entediante para muitos. Por que para muitos? Porque ser crente em casa, de fato, é muito difícil. Na teoria é bem mais fácil, mas na prática é difícil. Sabe por quê? Porque ser crente em casa a gente vai impressionar quem? A gente vai vestir uma roupa bonita, um paletó bonito, a gente vai ensaiar um hino bem bonito, uma pregação, um sermão poderoso, para pregar para quem? Em casa. Mostrar o nosso vocabulário poderoso. A gente vai impressionar quem? Em casa. Eles sabem como é a nossa conduta. Os nossos sabem o que nós fazemos quando não estamos na igreja. Porque na igreja é muito fácil a gente impressionar as pessoas. Mas em casa, né? Ser crente em casa é muito difícil. Muitas vezes o nosso lar, a nossa casa está como uma terra estranha. Você já reparou comigo, você já reparou, e é muito conhecido esse texto, no Salmo 137, vê só: junto dos rios, versículo 1, junto dos rios da Babilônia nos assentávamos e chorávamos lembrando de Sião. Para adiantar, versículo 2, nos salgueiros que há no meio dela penduramos nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos pediam-nos uma canção, e os que nos atormentavam que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um cântico de Sião. Mas como cantaremos nós em terra estranha? Querido, pegando esse trechinho aqui isolado, muitas vezes a nossa casa é terra estranha. Muitas vezes, porque nos acostumamos a cantar na igreja, nos acostumamos a orar na igreja, mas muitas vezes a nossa casa é uma terra estranha. A gente não consegue, e haja vista que é um lugar que nós estaremos mais, teremos uma privacidade maior, né? Mas para muitos de nós, a nossa casa é uma terra estranha. Por que é uma terra estranha? Porque antes víamos a nossa casa como um lugar de descanso, como um lugar de descansar, um lugar de não se preocupar com as coisas. Mas infelizmente, para muitos, até declaro: minha casa é um inferno. Não é um lugar que eu queira voltar do trabalho. Eu saio do trabalho, mas eu fico triste porque eu tenho que voltar para aquele inferno. Para muitas pessoas, infelizmente, é uma realidade entediante. Porque na China, se você for ver, há várias revistas atuais, aí vem Diário de Pernambuco, que a China, os cartórios não estão dando de conta da quantidade de divórcio, porque as pessoas não se suportam ficar em casa. Infelizmente, a realidade, porque se acostumou, né? Porque nós nos acostumamos a buscar a Deus na igreja, a orar na igreja, a pregar na igreja. Mas a gente vai pregar para nossa esposa, para o nosso filho, para a nossa filha, para os nossos parentes que moram conosco em nossa casa.
mais adiante um pouquinho. Então, para que a gente possa ser crente em casa, primeiro, né, a gente vai ter que colocar algumas coisinhas em ordem aí, bem rapidinho. O rei Ezequias, no capítulo 20 de 2 Reis, o Senhor Jesus vai mandar uma palavra forte para o seu servo Ezequias, através de Isaías, e vai dizer: Ezequias, essa sua enfermidade é para a morte. E ele diz mais: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. E todos nós sabemos a história. Ezequias vira seu rosto para a parede, começa a chorar, e Deus deu a ele mais 15 anos de vida. Mas infelizmente, há um texto que vai dizer que Ezequias não correspondeu ao benefício que o Senhor lhe tinha feito. Deus lhe deu uma oportunidade de mais 15 anos de colocar a sua casa em ordem. Está comigo? O trabalho poderia estar em ordem, a empresa está em ordem, a escola está em ordem, os estudos estão em ordem. E a nossa casa? E a casa de Ezequias como estava? No reino poderia estar tudo bem, mas a sua casa estava totalmente desordenada. Então, partindo desse primeiro exemplo, nós temos que colocar em ordem a nossa casa, queridos. No livro de João, Jesus foi convidado para um casamento em Caná da Galileia, e de repente acabou o vinho, E o noivo, desesperado ali porque acabou o vinho, a mãe de Jesus chega para ele e relata o episódio, que é muito humilhante. Em um casamento faltava o vinho, e de repente Jesus realiza ali seu primeiro grande milagre. Ele foi convidado para o casamento, não é isso? Então, o vinho que ele fez ali da água transformar-se em vinho, o vinho representa na Bíblia a alegria. Quantas vezes nosso casamento não tem mais alegria? Quantas vezes você não tem alegria em estar na sua casa? Então, o Senhor Jesus, nessa noite, Ele pode trazer a alegria de volta para a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais adiante um pouquinho, queridos. Estou já terminando aqui. Em Eclesiastes capítulo 10, verso 18, diz: se por preguiça você deixar de consertar o telhado da sua casa, ele acabará ficando cheio de goteiras e a casa cairá. Muitas vezes a gente está na nossa casa, vê o teto cheio de goteira e deixa um sentido espiritual mesmo. Muitas vezes estamos na nossa casa, a gente está vendo a ruína, está vendo a destruição, o teto cheio de goteira a ponto de cair, e a gente tem preguiça, está no comodismo de querer consertar as coisas em nossa casa e colocar a casa em ordem. E aqui no livro de Provérbios está dizendo: deixe de preguiça, ajeite logo, senão sua casa vai terminar caindo. Mais adiante um pouquinho, no livro de 1 Pedro, capítulo 3, ele vai falar sobre como o marido deve tratar a esposa e como a esposa deve tratar o marido com honra, e sendo o vaso mais frágil, e vai falar dessa questão aí da convivência dentro do lar. E ele vai dizer: para que as vossas orações não sejam interrompidas. Então, muitas vezes dentro do nosso lar há discordâncias, há divisões, e Jesus diz que um reino dividido não pode subsistir. No livro de Amós diz que como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Então, muitas vezes nossas orações podem estar sendo interrompidas porque falta justamente isso, falta harmonia, falta paz, falta alegria nesse lar. E o salmista Davi, no capítulo 23, verso 5, ele falou: prepara uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. É claro aqui, queridos, que ele está se referindo aos inimigos, mas eu gostaria de trazer aqui para o contexto familiar. Quando você está ao redor da mesa, que o seu filho ou você mesmo bate num copo de refrigerante, molha todo mundo que está na mesa. Basicamente é isso que ele está se referindo. Ele diz: unge a minha cabeça com óleo, de forma que todos que estejam na mesa sejam encharcados pela bênção, por aquilo que o Senhor vai derramar diante de mim. E muitas vezes, como Jesus falou, que os inimigos serão os do nosso próprio lar. Então muitas vezes devemos pedir ao Senhor que unja, derrame o azeite sobre mim, sobre a minha cabeça. Davi diz: derrama o óleo sobre a cabeça de outra pessoa, ou eu dizer, derrama sobre a cabeça da minha esposa, da minha filha. Não, derrame o óleo sobre a minha cabeça, e que todos que estão à minha volta sejam abençoados também.
Marcos 3:27 tem um texto fabuloso e muito impressionante. Veja só o que ele diz. E o título que eu dei é Roubados Dentro de Casa. Vê só: de fato ninguém pode entrar na casa do homem valente e levar dali seus bens sem que antes o amarrem, só então poderá roubar a sua casa. Roubados dentro de casa, queridos. Aqui ele falou: o bandido, ele sabe que o homem é valente, e ele sabe que se for bater de frente com ele, vai perder. O que ele faz? Entra de sigilo, devagarzinho, amarra ele. Depois que ele tiver amarrado, rouba tudo que tem em casa. E muitas vezes, queridos, temos perdido nossos valores dentro do nosso lar, porque estamos amarrados pelo inimigo. Sem perceber, ele entrou e nos amarrou. E embora sejamos valentes, mas o valente amarrado de nada serve, não é isso? Então, o homem valente ali amarrado perdeu todos os seus bens. Então, eu gostaria que fizéssemos esse resgate de valores. No livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 8, vai dizer: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até encontrar. Essa mulher tinha 10 dracmas, mas de repente ela se deu por perdida de uma. E o que essa mulher fez? Ficou conformada com a situação, sentou no sofá e disse: eu tenho 9 ainda, só uma, isso não vale, né? Mas para aquela mulher tinha um valor extraordinário aquelas 10 dracmas, e que somente uma daquelas ia ser motivo de vergonha, porque elas exibiam num colar, numa tiara, aquelas dracmas, e se era um presente do noivo, um voto de compromisso, e se de repente ela andasse ali faltando uma daquelas dracmas ali, era um motivo de vergonha. Então ela diz: não, essa situação não pode ficar assim. Ela tomou uma posição, fez o que? Acendeu a candeia. Queridos, muitas vezes dentro do nosso lar temos vivido trevas, em nossa casa está em plena escuridão, por isso temos perdido valores. Ela sabia onde ficava o interruptor, mas muitas vezes nós sabemos o caminho, como devemos fazer para que a nossa casa seja reestabelecida, mas nós temos vergonha, porque quando a gente ligar a luz, a gente vai ver a sujeira que está a nossa casa. Mas aquela mulher tomou uma posição e disse: independente, eu vou acender a luz. O salmista Davi disse: a tua luz dissipa as minhas trevas. Então aquela mulher levantou-se, tomou a posição e acendeu a luz. Mas não foi suficiente. Ela pegou a vassoura e de fato a sujeira era grande. Por isso que ela tinha perdido seus valores, por isso que ela tinha perdido a sua dracma. E ela começa a varrer a sua casa, e começa a varrer, mas ainda não foi suficiente. Ela buscou com diligência. O significado da palavra diligência é com vontade, com desejo, porque às vezes a gente quer buscar, mas não é de todo o coração. E a palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É quando você buscar com vontade de achar, porque muitas vezes buscamos 1, 2, 3 dias, e aí a gente não conseguiu o que estava procurando, o resultado não foi o esperado, e de repente a gente abandona e não quer buscar mais esse valor ou essa dracma perdida. Mas aquela mulher buscou com vontade, com diligência, até encontrar. E quando ela encontrou, de fato, ela fez uma grande festa. Então, queridos, devemos resgatar os valores perdidos dentro do nosso lar, não é isso? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Zaqueu também não foi diferente, né? Zaqueu, ele queria conhecer Jesus, ele não sabia de fato quem era intimamente ele, mas ele tinha ouvido falar a respeito de Jesus. Ele vai em busca de Jesus, sobe ali naquela árvore, e de repente Jesus, o conhecendo, diz: Zaqueu, desce depressa, que hoje convém entrar na tua casa. Então, queridos, Jesus, como fez o convite a Zaqueu, que queria, que estava disposto, independente do que Zaqueu tinha praticado, de que ele era, se era publicano, se tinha fama de ladrão, se era pecador, Jesus disse: hoje me convém entrar na tua casa, Zaqueu. E da mesma forma eu quero me referir a você. Jesus, ele quer entrar na sua casa. Esqueça tudo o que aconteceu, todo o caos, toda a desordem que estava na sua casa até hoje. Convide Jesus para entrar no seu lar, né? E o texto vai dizer que quando Jesus entra, que ceia com ele, Zaqueu, de forma arrependida, diz: Senhor, se porventura eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E aí houve conversão, e Jesus disse:
hoje a salvação entrou na tua casa. E com isso, meu querido, eu quero dizer a você de forma profética aqui, essa palavra rema, revelada de Deus. Se há alguém na tua casa que porventura ainda não aceitou Jesus, não é convertido, hoje convide Jesus para entrar na sua casa, comece a ser crente em casa, que vai haver salvação. Deus vai entrar com providência na tua casa, na tua parentela, e vai haver salvação. Amém, queridos? Mas basta tomarmos uma atitude, uma postura de como Zaqueu, e subir, de ir ao encontro dele, para que ele possa entrar na nossa casa. Noé também foi bem interessante no capítulo 11 de Hebreus, já estou terminando, né? Ele, no versículo 7, ele vai dizer: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que não se viam, temeu, e para a salvação de sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, Noé, sendo avisado que de fato viria um grande dilúvio, ele resolve fazer uma arca e, consequentemente, obedecendo à voz de Deus, ele salvou toda a sua família. Queridos, independente do que está acontecendo nesse mundo, sabemos que tudo isso que está acontecendo são prelúdios ou prenúncios do fim dos tempos. O que devemos fazer, sendo avisados por Deus, a palavra do Senhor diz que Deus não fará coisa alguma sem desavisar seus servos, os profetas. Temos aqui a palavra do Senhor, no livro de Lucas, no livro de Mateus, capítulo 25, nos fala sobre isso, esses acontecimentos nos finais dos tempos. Então, o que devemos fazer, como Noé, prepararmos essa arca espiritual, para que possamos salvar a nossa casa e a nossa família, não é isso? Nos tempos do Êxodo, nos tempos de guerra, nesses tempos de Josué aqui, cada tribo tinha a sua bandeira, e quando eles iam para a guerra, que olhavam para trás e percebiam que a sua família estava muito dispersa e que estavam fáceis de ser atacados, a família levantava a sua bandeira, e quando levantava a sua bandeira, a família se reagrupava, se reorganizava. Então, queridos, se estamos vendo que está errado na nossa casa, no nosso lar, vamos levantar a bandeira para que possamos nos reagrupar. Se antes éramos divididos, agora vamos ser fortes, agora vamos nos unir, né? Juntos a gente vai vencer esse grandioso desafio que está à nossa frente. Então, queridos, voltando aqui para o livro de Josué, ele traz essa palavra dizendo: vocês escolham a quem servir, eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Irmão, mas Josué disse isso com 110 anos, estava perto de morrer, e ele ia começar a servir a Deus agora com sua casa? Não, queridos, ele vinha servindo a Deus com um coração sincero há muito tempo. É o povo que não estava servindo, que estava adorando outros deuses, e ele traz essa revolta, ele traz esse desejo que o povo se reaproxime, se chegue a Deus e diz: vocês, se parece mal servir ao Senhor para vocês, eu e minha casa, vamos servir ao Senhor Jesus, eu e minha casa. E aqui ele está dizendo que não é algo obrigatório, não está obrigando o povo a servir a Deus. É de livre e espontânea pressão. Eu, juntamente com minha família, iremos servir ao Senhor, e vocês escolham a quem vocês vão servir. Não é isso? Então, o povo, juntamente com ele, decidiram e disseram: não, Josué, de fato, a gente quer servir ao Senhor Jesus. E todos juntos ali fizeram um pacto e uma aliança, né? E voltaram, pelo menos por algum tempo, né, a servir a Deus como deveria ser. Então, meu querido, vale a pena ressaltar um fato também. Na casa de Obed-Edom, a arca passou 3 meses, e Deus abençoou sua casa, sua família e toda a sua renda. Então, que possamos chamar a presença do Senhor Jesus, e que possamos declarar de fato, a partir de mim, né, que eu seja referência, porque as pessoas olhavam para Josué e viam nele referência de quem fazia valer a palavra que saía da sua boca, e ele disse: eu e minha casa servimos ao Senhor. Então, que nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, na hora que você estiver ouvindo aí essa mensagem, essa rápida mensagem, que você possa, juntamente comigo, que possamos chamar, convidar a presença do Senhor para a nossa família, que possamos colocar a nossa casa em ordem.
e que espero que você tenha aprendido um pouco da palavra do Senhor Jesus. Ser crente em casa de fato é muito difícil, mas não é impossível, né? Então, que devemos buscar com insistência, buscar com diligência o nosso Deus, né? E servir a Ele da melhor maneira possível. Vale a pena falar uma frase de D.L. Moody. Ele falou: se está sem vontade de orar, ore até que a vontade volte. Então, que o Senhor Jesus continue abençoando você e sua família, e que todos juntos possamos fazer valer essa palavra e dizer como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o Senhor os abençoe.